Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Caminhos da Evolução. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Olá, amigos da Rádio Sensorial FM. Aqui quem fala é Sérgio Lapastina. E nós estamos iniciando, neste dia, o programa Caminhos da Evolução na Rádio Sensorial FM. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a bênção a todos os irmãos de Umbanda, aos pais e mães espirituais, a todos aqueles que trabalham nessa religião maravilhosa e que é uma religião, acima de tudo, de muita evolução e de muita alegria. Pedir a bênção e os agradecimentos a Pai Ronald Ed de Xangô pelo convite para que o Caminhos da Evolução possa integrar a programação aqui da Sensorial FM. Com certeza vai ser uma alegria, com certeza nós vamos conversar muito sobre Umbanda, sobre espiritualidade, sobre energias, sobre tudo aquilo que faz a gente ser mais feliz e aproveitar melhor essa experiência que nós estamos tendo de encarnação. Eu acho que nesse primeiro programa vale a pena uma pequena apresentação. Afinal de contas, quem sou eu? Como que eu vim parar aqui? Como eu disse, meu nome é Sérgio Lapastina. Eu sou jornalista de formação, com especialização em marketing. Já trabalhei em algumas rádios, principalmente rádios web, sempre falando de comunicação. Adoro dar palestra sobre comunicação. Sou especialista em gestão de crise. Mas o lado que me traz aqui hoje é o fato de ser umbandista. Eu sou umbandista, pessoal, desde que eu nasci. Minha mãe era dirigente espiritual do Grupo da Boa Vontade, um centro extremamente caseiro, um centro a exemplo do que era o centro de Zélio Fernandino de Moraes, uma umbanda de mesa. Como é que funcionava? Rapidamente explicando para vocês. Era colocada uma mesa, uma toalha branca, muita influência do kardecismo, tá, gente? Muita influência. Era colocada uma toalha branca, colocada água, muita água, flores, e basicamente era um trabalho de orações. Muita oração, muitos cantos, muitos louvores, muita conexão com o astral. E a determinado momento nós pedíamos a permissão para a incorporação, que é uma coisa que raramente eu vejo nos centros hoje em dia. Os centros hoje já partem do pressuposto que vai haver incorporação. Então, é feita toda aquela abertura e agora vamos trazer as correntes. Na Umbanda de mesa, nós pedíamos que caso alguma corrente, algum guia, desejasse se manifestar, tivesse que se manifestar, que ele viesse. Era quase que um pedido de ajuda, um pedido para a incorporação. Alguma vez algum guia não veio? Não. Todas as vezes que foi pedido, todas as vezes que foi aberto esse momento, os guias vieram. Exatamente como é hoje. Só que eu acho que vocês entenderam, existia um momento diferente. O pré-incorporação era alguma coisa muito mais devocional do que é hoje. Na Umbanda de mesa, todos os guias vinham sentados. Não somente o preto velho, mas os caboclos, os herês, os ciganos, os pombagiras, os exus, os marinheiros, vinham sentados. Isso pode parecer um pouco estranho para vocês. Nossa, como que a entidade vem sentada? Qual o problema? Nós temos que entender que muitas vezes somos nós que limitamos os guias. Nós colocamos limites à atuação do espiritual. Qual o problema do guia vir sentado? É claro, se precisasse levantar, levantava.
Levantava, ia até o consulente, dava seu passe, fazia seu trabalho, sem o menor problema voltava e sentava. Nós temos que parar de impor limites à atuação do guia. Os guias sabem o que precisam. Cada casa tem a sua doutrina, cada casa tem seu fundamento. Só não pode fazer o mal, só não pode fugir da caridade. Fora isso, não existe o errado. Nós temos que aprender a olhar, aprender, respeitar. E se for uma coisa boa, vamos começar a tentar praticar. Não vejo nenhum problema. Mas assim era, e assim foi durante muito tempo. O Grupo da Boa Vontade ele se formalizou em 72. Muito antes disso, claro, minha mãe já trabalhava, já fazia os atendimentos, mas era uma coisa muito particular, uma coisa em casa, informal. E em 72 se formalizou as giras, às quintas-feiras, a partir das 7 horas da noite, ficando até umas 10, 11 horas, raramente passava desse horário. Tem muita história para contar para vocês dessa época, ao longo aqui da nossa programação. Eu vou lembrando dessas histórias e eu vou contar para vocês, já pedindo perdão se em alguma delas eu me emocionar. É sempre muito gostoso de lembrar do passado. O Grupo da Boa Vontade, minha mãe desencarnou no início agora dos anos 2000, e eu mantive o Grupo da Boa Vontade com sua missão caritativa, com suas ações sociais. Não mantivemos de início, e até hoje, as atividades religiosas, por a falta de corrente, por a falta de espaço físico. E nós tínhamos sempre um trabalho muito forte nessa área social, preparando comida, alimentos para moradores de rua, né, pessoas em situação de rua. Sempre tivemos um trabalho muito forte nesse sentido, fazendo cantorias em asilos, fazendo festas para crianças, promovendo eventos, inclusive, de arrecadação, seja para crianças, seja para cachorrinhos. Eu tenho uma paixão enorme pela causa animal e, com certeza, muito aqui no caminho da evolução, nós vamos falar da causa animal. Tenho plena certeza disso. A evolução do Grupo da Boa Vontade se deu em cursos. Hoje nós damos cursos, damos palestras sobre a questão social e caritativa. E abrimos também uma nova frente que eu gosto muito, que é de palhaços de hospital. Nós damos cursos e realizamos ações como palhaços de hospital. Exemplo do Doutores da Alegria, que talvez seja o mais famoso, e é uma ação muito gostosa, gente. Vocês não têm ideia de como é gostoso você pintar a cara, você colocar o nariz vermelho, colocar uma roupa colorida e ir até os hospitais para brincar com os doentes e com os seus familiares. Isso é uma coisa muito gostosa. Eu também vou falar um pouco mais disso para vocês agora. Até o próximo bloco. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Estamos de volta com Caminhos da Evolução aqui na Rádio Sensorial FM. Eu comentava com vocês sobre o trabalho do Grupo da Boa Vontade. Então, o Grupo da Boa Vontade está aberto até hoje, como eu disse. Ações sociais, ações caritativas, coisas muito importantes para serem feitas e que, às vezes, eu acredito que sejam até a verdadeira Umbanda. Porque eu sempre falei, pessoal, orientado pelos guias, que a verdadeira Umbanda não é o dia de gira. O dia de gira talvez seja o momento mais fácil da Umbanda. Nós estamos num espaço protegido, preparado, 100% amparados por todos os nossos guardiões, por todas as nossas entidades. Então é até fácil tocar a gira. Claro, tem que ter todos os cuidados, tem que ter todas as preparações, tem que ter tudo que é preciso ser feito para a abertura de uma gira, mas vocês têm que concordar comigo que é um dos momentos mais fáceis. O difícil é ser um bandista quando termina a gira, né? Depois que a gente canta Um Abraço Dado,
quando a gente sai do terreiro, daquele momento até a semana que vem, quando a gente entra no terreiro, aí que é a verdadeira Umbanda. Praticar a Umbanda no dia a dia. Outro dia, eu vi uma postagem no Facebook dizendo que as pessoas vivem pela Umbanda, vivem da Umbanda, vivem na Umbanda. Eu acho que nada disso é correto, gente. A Umbanda tem que viver em nós. A Umbanda tem que ser a nossa prática diária. Independente de você estar com a roupa branca, independente de você estar com sua roupa normal, com sua roupa de trabalho, você não deixa de ser umbandista. E os valores da Umbanda estão vivos em você justamente nesses momentos. Seria muito fácil, né? Eu só sou umbandista quando eu visto branco. Isso seria muito fácil, isso seria muito tranquilo, mas é olhar para você no dia a dia e ver se você é um verdadeiro umbandista. Isso é mais difícil. Voltando um pouco lá atrás na história, uma coisa muito engraçada na gira do grupo da Boa Vontade era que tinha os pretos velhos, tinha os guardiões, Exus, pombagiras, uma atuação muito forte de herês, uma atuação muito forte dos ciganos, que eram a linha de frente da minha mãe, assim como é a minha linha de frente, os ciganos, e dos índios. Hoje em dia não se fala mais índio, né? Hoje em dia se fala, são os caboclos, está um pouco mais amplo. Só que no grupo da Boa Vontade se chamava de índio. Tinha também a corrente dos caboclos, mas era uma outra corrente. E trabalhava-se com a corrente dos índios. E esses índios não davam o nome de falanges, como é hoje. Não é Pena Branca, Pena Verde, Arranca-Toco, Sultão das Matas. Não. Dava o nome da entidade. Hoje em dia é muito raro a gente encontrar entidades que abram o seu nome propriamente dito. E era uma coisa muito gostosa, você conversar com a entidade pelo nome. Isso criava uma proximidade muito grande. Vocês não têm ideia da proximidade que tinha com o índio da minha mãe, com o meu índio. Eu comecei a trabalhar, como eu disse para vocês, desde cedo, desde sempre, camboneando, dando sustentação. Minha mãe me passou a obrigação de fazer as rezas iniciais, as orações iniciais, era eu que fazia. E depois, quando eu comecei também a dar passagem, a ter alguma incorporação, eu continuava com isso e aí outras pessoas do grupo faziam essa sustentação energética. Era uma coisa muito gostosa, tá, gente? Tanto que eu sempre falo que as minhas mais tenras lembranças são de estar brincando no pé do caboclo da minha mãe, do índio da minha mãe. Hoje em dia a gente fala caboclo muito mais por costume, né? E as pessoas falavam, mas é a mãe dele. Eu dava cada bronca, vocês não têm ideia. Eu dava bronca mesmo. Falava assim, não é minha mãe não, é o Anaiá, que era o nome do índio, não tem nenhum problema falar. E o pessoal ficava assim, não é minha mãe não, é o pai Benedito. Não é minha mãe não, é a Gina, que era a cigana da minha mãe. Eu lembro, minha mãe me contava que eu não ia dormir, eu era pequeno, imagina. Em 72 eu tinha 8 anos. E eu não ia dormir enquanto eu não desse boa noite para os guias. E os guias já sabiam disso. Eles estavam ali, estavam dando atendimento para as pessoas, terminavam o atendimento, eles davam sua palavra final e eles pediam para alguém, seja minha tia, seja minha avó, seja alguém, falou assim, vai lá pegar o moleque, senão ele vai ficar chateado. E às vezes eu ia cambaleante, meio dormindo, mas eu tinha que dar um abraço, eu tinha que dar um beijo, eu tinha que pedir a bênção para o guia para poder dormir. Gente, eu chegava no extremo de só abrir presente às quintas-feiras, que era o dia de gira. Eu ganhava presente e falava, vou abrir junto com a Nayá. Tal era a relação de proximidade que eu tinha, que nós tínhamos com a espiritualidade. Essa relação hoje em dia um pouquinho se perdeu. E eu acho que essa pandemia nos trouxe a oportunidade de voltar a ter essa proximidade com os guias. A gente precisa ter essa relação, com todo o respeito, sem a menor dúvida, com todo o carinho, com todo o amor, com toda a devoção, mas uma relação muito mais próxima, quase de amizade mesmo, de bater papo com o guia. Quantos de vocês batem papo com o seu preto velho? Discutem com o seu Exu? Conversam com o seu caboclo? Brincam com o seu herê?
Está faltando isso na Umbanda, gente, na nossa Umbanda do dia a dia. Está faltando essa relação de proximidade, essa relação de carinho, essa relação de amizade. Dá uma bronca de vez em quando, sabe? Chamar o caboclo, chamar o Exu, falar, pô, o que está acontecendo, gente? Olha como é que eu tô, me dá uma força. Essa relação, sem faltar com respeito. Porque tenho certeza de uma coisa. Eles nos respeitam muito mais do que nós os respeitamos. Eles nos conhecem profundamente. Eles sabem das nossas necessidades e respeitam o nosso caminho. Respeitam o quanto que a gente evolui. Esse respeito é um amor incomensurável. É um amor que não se mede. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. Olá, amigos, estamos de volta aqui, Caminhos da Evolução na Rádio Sensorial FM. Como a gente estava falando, misturando, né, um pouquinho da história, um pouquinho já de dicas, de relação com os nossos guias. O Grupo da Boa Vontade até hoje existe, como eu falei para vocês, e está somente nessas ações sociais, caritativas. E eu sou também escritor. Eu tenho já 2 livros publicados sobre Umbanda. Eu tenho alguns artigos escritos em livros sobre comunicação, sobre jornalismo, sobre planejamento de comunicação, mas isso é outro papo. Sobre a Umbanda eu tenho 2 livros. O meu primeiro livro se chama Frei Bolinha, Companheiro de São Francisco, uma história de boa vontade. O Frei Bolinha é um dos guias que vinha na minha mãe, e que sempre trabalhou muito na orientação. E ele tem uma história muito engraçada, e eu vou fazer questão de fazer um programa um dia contando só a história do Frei Bolinha. Talvez, acho que um programa vá ser pouco, mas o Frei Bolinha, ele tinha uma missão muito grande. Ele era contemporâneo de São Francisco de Assis, ou de Francisco de Assis, né, que na época não era santo ainda. E ele, em um grande resumo, ele caminhava e para os necessitados, para os doentes, os aflitos, ele dava pedaços de sua própria túnica de algodão, bolinhas de algodão. Sempre dizendo que aquilo não representava nada, a fé da pessoa estava dentro dela. Mas ele aprendeu que as pessoas às vezes precisam de símbolos, precisam de algum instrumento para canalizar a sua fé. Não é assim com a nossa guia, não é assim com um crucifixo que você tenha, não é assim com um patuá, não é assim com, sabe, um amuleto. Nós temos que saber que aquilo é um bem material. Está irradiado, está bento, está energizado, ok, mas é um bem material. A sua fé funciona com ele ou sem ele. Mas tendo, ele ajuda. Você parece que tem melhor conexão. E o Frei Bolinha entendeu isso, e ele distribuía pedaços da sua roupa, bolinhas de algodão, para as pessoas. O que nós fazíamos era comprar bolinhas de algodão, né? Muito difícil você ter hoje em dia flor de algodão, mas nós comprávamos bolinhas de algodão, colocávamos na mesa, o Frei Bolinha vinha e energizava todas aquelas bolinhas. Nós pegávamos essa bolinha, juntamente com uma tirinha, onde estava escrita uma oração e um pouquinho da história, ainda mais resumida do que isso que eu contei para vocês. E nós íamos na porta de igrejas, na porta de hospitais, em asilos, em locais onde tinha aglomeração de pessoas buscando a fé, precisando de fé. E distribuíamos as bolinhas. Começamos a primeira vez com 100 bolinhas, passamos para 200, dessas 200 nós chegamos a distribuir em um dia só mais de 10 mil bolinhas. Era um grupo, o grupo foi crescendo. Sérgio, é muita coisa, 10 mil, mas nós distribuímos. Foi numa festa na igreja de São Judas, no dia de São Judas Tadeu. A igreja dele fica ali no Jabaquara. Quem já foi
sabe a quantidade de gente que tem numa festa de São Judas. É algo monumental. E tinha pessoas que pegavam 2, 3, 4 bolinhas. Tinha pessoas que falavam, posso levar para minha mãe, posso levar para minha tia, sabe? Tinha gente que pegava sacola de bolinha. E o próprio padre, uma vez foi falar com a gente, falou, mas o que é isso? Nós explicamos, obviamente tiramos muita coisa de Umbanda, fomos mais na linha de São Francisco, e o próprio padre deixava. Nós ficávamos fora, não entrávamos na igreja, entrávamos para, obviamente, pedir a bênção de São Judas, a pedir a licença, mas era muito gostoso. E eu tenho relatos de pessoas que ficaram com a bolinha, tem gente que até hoje me escreve e fala que tem a bolinha. Eu sei de pessoas que foram enterradas segurando a bolinha. Sabe, isso é muito gostoso, saber que um trabalho se perpetua. O meu outro livro se chama A História do Guardião Capa Preta do Destino. E ele é também a história do meu Guardião Capa Preta. Voltando no livro do Frei Bolinha, só um detalhe. O Frei Bolinha nunca revelou seu nome. Ele foi tão franciscano, mas tão franciscano naquela de abrir mão de todos os seus bens, que ele abriu mão do próprio nome. Imaginem vocês escrever um livro inspirado por um guia e não ter o nome do guia. Tudo bem, chegou um momento que ele foi chamado de Frei Bolinha. Até aí já estava na metade do livro. Toda a primeira metade do livro foi sem nome mesmo, então foi um desafio. Mas está muito bonito o livro, modéstia à parte, está muito bonito o livro. E a história do Capa é a história de como ele se tornou um grande líder, um grande mago, e esse Exu maravilhoso com o qual eu tenho a honra de trabalhar, que me deu a oportunidade de ser seu instrumento de trabalho. Eu tenho uma honra muito grande em ser médium de capa preta, ser médium de pena branca. E o capa, só para explicar para vocês, nossa, eu não conheço essa falange dos capas pretas do destino. Na verdade, é um capa preta da encruzilhada, um capa preta, os capas, o mistério capa preta de Oxalá, na encruzilhada, os mistérios de Pai Obaluaê, mas ele diz sempre que para ele a encruzilhada pouco importa. A encruzilhada é um momento meio que de dúvida, meio onde você vai tomar uma decisão. Ele quer cuidar do destino. Ele quer cuidar lá na frente. Ele quer cuidar para que a sua decisão tenha sido correta e você seja vencedor. Ele faz um trabalho, gente, vocês não têm ideia do que esse Exu é forte, do que ele é maravilhoso e o quanto que eu gosto de trabalhar com ele, o quanto que eu quero sempre poder dar condições para que ele faça o trabalho dele no destino, no meu destino e no destino das pessoas. Porque se a gente olhar, a gente está sempre buscando alguma coisa. A gente tem que olhar para frente. A encruzilhada tem 2, 3 caminhos, são às vezes dúvidas. Mas lá na frente é a nossa certeza. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Bem, amigos, voltamos. Caminhos da Evolução aqui na Sensorial FM, todas as terças-feiras, à 1h da tarde. É um prazer, é uma honra estar com vocês. Bem, Sérgio, e aí? Você tem o Grupo da Boa Vontade, fazendo somente as ações sociais, tem os livros e a parte religiosa, e a macumbinha propriamente dita. Bem, eu trabalhei, eu dei um tempo depois da passagem da minha mãe. É muito difícil, né? Você herdar um centro, ainda jovem, sem muita estrutura. Eu fui estudar. Eu decidi que eu precisava me aprimorar. Me aprimorei fazendo estudos, tanto na área umbandista quanto na área kardecista, na área espírita. Fui estudar praticamente todas as religiões, fui conhecer os cultos. Eu acho muito importante que nós conheçamos os cultos. A forma como a missa é realizada, como o culto evangélico é realizado, como uma reunião budista
como uma reunião do islamismo, o xamanismo. Eu acho muito importante a gente conhecer tudo isso e aproveitar o que tiver de bom. Ah, mas você não é um bandista? Sim, eu sou um bandista. Mas por que eu não posso ser universalista? Por que eu não posso tocar a minha Umbanda de forma universal? Eu venho de uma Umbanda extremamente tradicional, uma Umbanda de mesa. Conheço muito de Umbanda Sagrada, fiz diversos cursos na linha de Umbanda Sagrada. Conheci Pai Rubens Saraceni, infelizmente muito pouco. Tive pouquíssimas reuniões com ele, mas aprendi muito em todos os momentos que tive com ele. E o que eu vejo hoje é que a Umbanda precisa ser uma Umbanda universalista. Por que não trazer a força do xamanismo? Por que não trazer a força da Wicca? Por que não trazer a força do hinduísmo? Por que não trazer todos os preceitos válidos de todas as práticas religiosas que respeitem o sagrado, que se relacionem com a natureza e que tragam a evolução moral, espiritual e emocional para o ser humano? Como eu disse no começo, colocar barreiras é coisa nossa. Limitar é coisa nossa. Falar que isso é errado é coisa nossa. Tá até parecendo a coisa do Silvio Santos, né? Falar em coisa nossa. Mas, gente, a gente que põe limite. A gente que precisa se abrir. E tenho certeza, quanto mais a gente se abre, melhor a gente fica. Mais bonita fica a Umbanda que a gente pratica. Eu tive a felicidade de passar por centros muito bons, onde eu aprendi muito, a quem eu devo muito. Um deles, da minha colega aqui de Sensorial FM, mãe Ângela Freitas, a qual eu peço a bênção, a Casa Cacique do Sol, Casa da Caridade Cacique do Sol, maravilhosa casa. Sabe, onde eu aprendi muito, muito, mas muito mesmo. E fico muito feliz em falar que fui um dia filho de Cacique do Sol. Passei por outras casas e hoje eu estou numa casa a qual eu devo demais. Um centro pequeno. Gente, bota pequeno nisso. É aquele centro onde nós somos em 4 médiums de atendimento de incorporação, cada um com seu cambone, sabe, no total 10, 12 pessoas, e atendemos poucas pessoas também. Mas é um atendimento tão gostoso. A casa de Pai Mané de Aruanda e Ogum Naruê, do meu pai, Luiz Viola, da minha mãe, Flávia Paciani, a qual também eu peço a bênção, a qual eu bato minha cabeça e a qual eu tenho, felizmente, uma amizade muito grande. Eu conheci os dois numa outra casa onde nós trabalhávamos, eles saíram, passou um tempo eu saí e nós nos reencontramos, onde eles abriram esse chão sagrado e onde eu tenho hoje a oportunidade de praticar a minha espiritualidade. É muito gostoso isso. Claro, tudo isso que eu contei para vocês está parado há 1 ano e meio, tanto as ações sociais quanto as giras, graças a esta pandemia. E eu vou fazer questão de conversar, pode até ter, talvez, acho que no próximo programa, falar para vocês a minha visão sobre essa pandemia. Muito triste, nós lamentamos, nós nos solidarizamos, nós vemos isso como uma coisa muito triste para a humanidade, mas uma coisa extremamente oportuna. E que quem soube e está sabendo aproveitar a pandemia vai sair vencedor. Quem soube e está sabendo aproveitar a pandemia vai sair melhor. Eu, infelizmente, tenho minhas dúvidas se a humanidade como um todo vai sair melhor. E dentro dessa minha dúvida, eu coloco um grande temor, um grande medo, de que se a humanidade não aprender nada, o que vai vir talvez seja muito pior do que a pandemia, gente. Mas eu vou falar de pandemia num próximo programa, não quero nesse primeiro já começar com essas reflexões muito profundas. A gente está aqui num dia de festa, num dia de inauguração. Então, hoje eu sou isso. E o ano passado, em 2020, conversando com os meus guias, conversando com o Seu Capa, conversando com Pena Branca, conversando com o meu cigano, eles me falaram, por que você não começa a falar sobre Umbanda? Já que você gosta tanto de falar,
Por que você não começa a ensinar? Por que você não começa a botar para fora esse teu conhecimento todo? Porque vai chegar uma hora que o copo do conhecimento vai estar tão cheio que você mesmo vai começar a ter problema, se você não começar a esgotá-lo. E a forma de esgotar conhecimento é colocando ele em prática, é abrindo, é transmitindo, é ensinando. E foi justamente nisso que eu abri no YouTube e no Facebook o canal Caminhos da Evolução. Hoje, o Caminhos da Evolução, e aí aqui no descritivo, depois coloco para vocês, tem aí o endereço do YouTube, mas é só procurar lá Caminhos da Evolução no YouTube, procurar Caminhos da Evolução no Facebook. Eu entro todas as segundas, terças e quartas ao vivo, à noite, horário das 20 horas, e outras transmissões esporádicas durante o dia gravadas, sempre falando de Umbanda. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie, Exu! Salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Voltamos aqui com o Caminhos da Evolução na Rádio Sensorial FM. Então, como eu dizia no bloco anterior, eu abri o canal Caminhos da Evolução. Primeiro era somente um dia, ao vivo, depois foi crescendo, eu passei para 2 dias, hoje nós temos 3 noites ao vivo, mais alguns programas que eu coloco gravados durante o dia, nessa mesma linha que vai ser esse bate-papo aqui com vocês na Sensorial FM, falando abertamente sobre as energias, sobre a espiritualidade, sobre como é que a gente pode caminhar na nossa evolução, na estrada da nossa evolução. Que eu acho que é isso que os guias esperam da gente. Acima de tudo. Eles querem que a gente pratique o bem? Querem. Eles querem que a gente auxilie o próximo? Querem. Eles querem. Mas acima de tudo o que eles querem, que a gente cumpra o nosso plano evolutivo. Que a gente caminhe, que a gente não estacione na seara evolutiva. Isso às vezes é o mais difícil. Isso às vezes é o que causa mais medo. Isso às vezes é o que mais trava as pessoas em suas ações, em suas emoções, em seus sentimentos. E se me foi permitido dar um empurrãozinho, por que não dar esse empurrãozinho? E aí nós estamos já há quase um ano com o canal Caminhos da Evolução e conversando com o Pai Ronald, me veio a questão de dar sustentabilidade a esse trabalho. Porque um dia, gente, não sei se ainda esse ano de 2021, acho que mais provavelmente o ano que vem, nós vamos voltar às giras abertas. Nós vamos voltar aos cursos de desenvolvimento presenciais. Nós vamos voltar às giras de cura presenciais. Nós temos que voltar. E aí, como que eu ia fazer? Ia acabar com o canal? Não. Talvez eu fique com uma noite apenas, ao vivo, talvez algum outro programa gravado, mas a oportunidade que a Sensorial FM está abrindo de colocar o Caminhos da Evolução em sua programação
e permitir que a gente fale até mais amplamente do que eu vinha conseguindo fazer, isso dá não somente sustentabilidade ao programa, dá continuidade à mensagem e dá a mim uma oportunidade enorme de continuar esgotando esse meu copo, de colocando em prática tudo aquilo que eu me preparei a vida inteira para fazer e que eu adoro fazer, que é passar experiências. Vocês vão perguntar para mim, em nenhum momento você falou que você é dirigente, que você é pai espiritual ou não é. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu particularmente não gosto muito de títulos, tá, gente? Eu sou, sim, dirigente do Grupo da Boa Vontade, um dirigente herdeiro. Quem me chamou de pai pela primeira vez foi pai Rubens Saraceni, pra vocês terem uma ideia. Eu estava com ele, conversando com ele, e ele virava para mim e falava assim, então, pai Sérgio, e tem isso. E eu uma vez falei para ele, pai Rubens, com todo o respeito, peço o seu perdão, mas eu não sou pai. Eu não tenho o sacerdócio. Ele, ok, legal. E continuando, então aqui, pai Sérgio, nesse ponto, pai Rubens, eu não sou pai. Eu não tenho sacerdócio. Ele pegou na minha mão e falou o seguinte, meu filho, exatamente nessas palavras. Ele falou, meu filho, você não tem o diplominha na parede. Você não fez o curso de sacerdócio. Aconselho que faça. Mas você não tem o diplominha na parede. Pela sua coroa, pela sua ancestralidade, pelo seu trabalho. Sim, você é pai Sérgio. Então, pai Sérgio, vamos continuar aqui nosso trabalho. Depois disso, gente, depois desse tapa na cara, eu obviamente calei a boca. Nunca quis me colocar como pai Sérgio. Mais recentemente, graças ao Caminhos da Evolução, eu fui algumas vezes obrigado a me colocar como pai Sérgio Lapastina. Me coloco sem menor problema, sem soberba e sem falsa humildade. Não tenho problemas em ser chamado de pai, porque para mim a maior função de um pai ou de uma mãe espiritual é dar a bênção. E isso eu me permito. Junto ao meu pai Obaluaê, a quem eu sou filho nessa encarnação, junto ao meu pai Oxóssi, a quem eu sou ancestralmente filho, junto à minha mãe Oxum, que me acompanha, e junto a todos os sagrados orixás que compõem a minha coroa. Dar a bênção talvez seja a coisa mais gostosa que tem. Assim como é pedir, e eu peço a bênção direto. Pedi para o pai Ronald, peço para o pai Luiz, para a mãe Flávia, para a mãe Ângela, peço para todos a bênção. Não precisa ser pai ou mãe para você pedir a bênção. Peça a bênção para os seus irmãos de fé. Peça a bênção para sua esposa, para o seu marido, peça a bênção para os seus filhos. Vocês vão ver como é gostoso, gente. A energia, a troca de energia que é pedir a bênção é uma coisa maravilhosa. Então, apesar de não ter feito nenhum curso de sacerdócio, pretendo fazer, tá bom? Antes deixando claro, pretendo fazer. Quem quiser me chamar de pai Sérgio, chama. Quem quiser chamar de irmão Sérgio, chama. Quem quiser me chamar de Sérgio, chama. O pai João, o preto velho do pai Newton, da cabana do pai João, me chama de Sérgio Montanha, pra vocês terem uma ideia. Então a gente vai descobrindo que tudo isso é muito gostoso, gente. Que falar de Umbanda é muito gostoso. Tenho certeza, eu estou extremamente feliz em inaugurar o programa Caminhos da Evolução aqui na Rádio Sensorial FM. Eu espero que isso ajude todos vocês. Porque, além de dar a bênção, a coisa que eu mais gosto de fazer é de ajudar os meus irmãos na Umbanda. E que Pai Oxalá permita que eu sempre consiga ajudar. Que Pai Oxalá permita que eu sempre consiga ter uma palavra boa, uma palavra de edificação, uma palavra de evolução a todos aqueles que vierem comigo nesse caminho tão bonito que é o caminho da evolução na Umbanda. Todos vocês um grande abraço, excelente resto de semana e a gente volta aqui na Sensorial FM com o Caminhos da Evolução na próxima terça-feira, 13 horas. A bênção a todos, a bênção de todos e até o próximo programa. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.